Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, na sua proteção. Houve um momento especial, o momento em que o homem de Nazaré subiu a uma planície suave, a uma planície que o colocava um pouco acima da região pela qual ele passava naquele momento. A peregrinação, um pouco antes, foi árdua, foi áspera, foi incessante, foi intensa. E naquele momento que ele sobe, como ele costumeiramente fazia, após uma atividade de peregrinação, mas sobretudo uma atividade de pregação, na qual o mestre difundia as verdades espirituais em nome do Pai, ele sempre dava o exemplo de se recolher mais tarde, refugiar-se no recolhimento interior, na oração, nas reflexões, momentos em que ele se apartava às vezes até dos discípulos para ficar sós com Deus. Dando o exemplo que, não obstante ser um espírito puro e estar em plena conexão, portanto, a sua vida era um ato constante e contínuo de prece, ele ainda assim não hesitava em ter os momentos de recolhimento a sós, não apenas para dar o exemplo de que todos necessitamos disso, mas, sobretudo, para dizer que mesmo ele fazia questão de acionar a divindade de uma forma especial, de estabelecer uma conexão com o Pai de uma maneira ainda mais contundente, se afastando da multidão, a mesma multidão famélica, atenazada, sedenta de esclarecimento e de apoio, que ele atendia pacientemente ao longo do dia, não tergiversava ele de recolher-se a sós para conectar-se com os altiplanos do mundo superior. E aquele momento não era diferente. Só que, naquele momento especial registrado pelo evangelista Mateus, que ficaria inscrito nas páginas da história para sempre, como um dos momentos ápices da transcendência religiosa de todas as tradições espirituais da Terra, porque aquele momento ele inaugurava um intercâmbio de forma diferente, como antes ninguém houvera feito. Sobe aquele monte, chama 3 discípulos, que a tradição teológica diz que são os discípulos mais próximos dos 12, aqueles talvez mais equipados de bagagem interior para entendê-lo de uma maneira mais efetiva. Pedro, João e Tiago, que o acompanham. E ali, em oração profunda, ele vivencia um dos momentos máximos do cristianismo na tradição teológica convencional, quando se transfigura em prece, irradiando a sua força espiritual de acordo com a fonte emissora de que ele era possuidor, para depois, ele olhar ao derredor e produzir um fenômeno especial de ectoplasmia, dizemos nós hoje na linguagem parapsicológica mais atual, graças à qual ele produz um fenômeno de materialização nunca antes visto naqueles moldes na história. E aquela reunião, chamada reunião do Tabor, graças ao monte conhecido como Monte Tabor, ficaria mais tarde permanente na história do cristianismo, perturbando teólogos e sacerdotes, fazendo com que os maiores pensadores se debruçassem sobre esse episódio, tentando entendê-lo em profundidade, tentando compreendê-lo, mas a verdade que aquele momento era um momento em que Jesus inaugurava uma sessão de intercâmbio espiritual com um método específico que começava com a prece, recolhendo-se, porque toda reunião espiritual, reunião mediúnica séria, necessita do recolhimento e da ascensão aos planos divinos pela oração. E ali aparecem para confabular com ele as 2 personagens mais importantes da tradição hebraica. Elias, o antigo profeta, que havia invectivado contra os adoradores do deus Baal, e Moisés,
o grande legislador do povo. Estavam ali as duas personagens mais importantes da tradição religiosa do judaísmo, diante do mestre, para reverenciá-lo, de tal forma que Pedro, João e Tiago, especialmente Simão, ficara estupidificado com aquela experiência transpessoal, com aquela experiência espiritual significativa. O mestre estabelece um intercâmbio que ficaria mais tarde nas páginas da história como sendo inigualável, a primeira sessão mediúnica de materialização, com o método, com o recolhimento e com a reunião de pessoas que ali colaboravam de alguma sorte, e que o mestre era talvez a base, talvez não, certamente era a base angular, de irradiação psíquica, de manutenção psíquica do combustível necessário para aquela experiência espiritual, em que há uma série de ensinamentos. A reunião do Tabor possui embutida nela, aliás, como toda a vida de Jesus, uma coletânea rica de ensinamentos que não teremos condição aqui de examinar todos, de elucidar e desmiuçar todos, mas a verdade é que a gente quer se deter aqui, nesse momento, a um episódio, a uma frase, a uma fala de Jesus pontual, quando Simão Pedro, depois daquela experiência divina, após a diluição das presenças materializadas, a gênere, como diz a linguagem espírita atual, se diluírem diante dos seus olhos, duas personagens que já estavam mortas há mais de 500 anos, no mínimo, e ali aparecem, diante deles, os apóstolos galileus, portanto, mergulhados no caldo de cultura do judaísmo, vendo aquela cena magnífica, de alguma forma aquelas duas personagens atestando a presença do Senhor como Messias, esperado pela tradição judaica. Não apenas isso, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Moisés havia proibido a evocação dos mortos. Agora, mais de 700 anos depois, ele volta no mundo espiritual para desautorizar, porque ele próprio, morto, reaparece ao mestre, portanto, revogando a sua própria lei. Mas o que é mais importante desse momento para o nosso tema é quando Pedro, deslumbrado diante da experiência, formula a seguinte proposta, desafio para o Senhor. Senhor, coloquemos aqui uma tenda e fiquemos aqui meditando, pensando, refletindo sobre a experiência. Não seria lícito colocarmos uma tenda, improvisarmos uma tenda e fazer desse local um local de oração e de recolhimento? E Jesus responde ao apóstolo, que seria mais tarde o líder do grupo de apóstolos, mais ou menos nas seguintes palavras: não, Simão. É necessário agora descer aos homens, porque eu quero descer aos homens. E essa frase, aparentemente simples de Jesus, resume um ensinamento belo e profundo, um ensinamento edificante. Naquele momento, Jesus dizia ao apóstolo que queria descer aos homens. Mas não era um simples desejo banal, material, de conviver com as criaturas. Era um ensinamento para a posteridade, para a humanidade do futuro. Era como se ele dissesse que ali haviam dois aspectos da vida: a subida na montanha, o recolhimento e a ascensão psíquica à divindade, mas também a necessidade de descer às criaturas para conviver com elas. Como se Jesus apresentasse ali diante do apóstolo de uma maneira metafórica e imagética, de uma maneira simbólica e parabólica, de que há duas faces da vida, a face terrena e a face espiritual, e que o homem participa das duas dimensões. Aliás, escreve Allan Kardec, com o seu corpo, ipsilíteris, o codificador afirma, em Perfeição Moral, último capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos, com o seu corpo, os seus impulsos biológicos e as suas necessidades físicas, o ser humano participa da vida dos animais. E tem uma natureza animal. Mas pela sua consciência e pelo elemento espiritual que habita no corpo, ele também participa da natureza espiritual, fazendo parte do mundo dos espíritos. Ao desenvolver a sua natureza espiritual, ele vai enfraquecendo a sua natureza animal, diz Allan Kardec. E ao valorizar e se fixar na sua natureza animal, ele se afasta da sua natureza
espiritual. Jesus estabelece naquele momento as duas faces da vida de uma maneira simbólica. Subir a montanha e descer aos homens. Como se dissesse que ele próprio dava o exemplo, nunca subindo sem se esquecer da baixada e nunca descendo sem estar conectado com a altura. Essa é a tarefa que todos nós tentamos copiar do mestre e nem sempre conseguimos. Ou nós tentamos subir na transcendência espiritual, se esquecendo de que para subir de maneira completa, alguns degraus dessa subida só serão feitos no contato com o outro. E é isso que a religião, ao longo dos tempos, se esqueceu. O erro de algumas tradições espirituais foi buscar a divindade se afastando do outro, do próximo, porque o outro era interpretado como impedimento, era interpretado como obstáculo para buscar Deus, para buscar o Criador, quando em verdade há uma parte que a gente faz sozinho, mergulhando para dentro, mas há uma parte dessa subida, alguns degraus, somente podem ser percorridos, somente conseguem ser pisados através do próximo. Tem um trabalho aí que somente pode ser completado de maneira integral através da interação com o outro. A verdade é que a religião errou de um lado, exaltando a busca de uma transcendência individual isolada, que é parte apenas, e de outro lado, as criaturas humanas, negando o aspecto espiritual religioso, se afundaram na vida material, na vida sensorial, na vida apenas física. Jesus dizia que era necessário descer aos homens sem se contaminar com o mundo, ou sem se misturar com as paixões dos homens, e subir a Deus sem se esquecer daqueles que estão na retaguarda para subir conosco em regime de solidariedade. Não, Simão. É necessário descer aos homens, conviver com as criaturas. E na própria descida, no Evangelho, narra-se as experiências que tiveram lugar, conforme as anotações dos evangelistas. Platão, antes de Jesus, costumava dizer uma frase enigmática e até engraçada. Ele dizia o seguinte: se não houver vida após a morte, bom negócio fazem os maus. Porque são maus. Agem de maneira maldosa, de maneira egoísta, de maneira individualizada, personalista, sem se importar com ninguém, com nada, vivendo apenas para si no sentido egóico, e depois da vida física se acaba tudo, então eles saíram no lucro. Porque gozaram, aproveitaram tudo que podiam, e depois se acaba tudo. Mas, continua Platão, ai deles! Porque a vida continua, e cada qual desperta no eidos, na ideia, no mundo das ideias, de acordo com as construções que estabeleceu durante a sombra da matéria pela qual ele percorreu. Era a forma de Platão estabelecer essa dualidade entre espírito, matéria, mente e corpo, essa dualidade que é ancestral na tradição filosófica, na tradição religiosa. A dualidade que sempre esteve em antagonismo nos sistemas filosóficos, nas escolas filosóficas ao longo dos tempos. A verdade é que o fenômeno da vida foi um dos grandes objetos de temas da filosofia. Se a gente for percorrer a tradição filosófica, veremos que a filosofia sempre esteve debruçada para entender o significado da vida, o sentido de viver. Qual é o sentido de viver? Por isso que aquelas grandes questões de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou na Terra, por que eu sofro, são questões básicas da tradição filosófica ancestral, que cada escola respondia da sua forma, com as suas lentes, com a sua forma de entender, com a sua forma de interpretar, com a sua forma de compreender. A filosofia, no entanto, percebeu, desde as escolas mais antigas, que para se entender a vida, havia necessidade de também compreender o significado existencial e filosófico da morte. Porque a morte parece ser o momento crucial da vida, e a partir da compreensão da morte a gente tem um sentido existencial. É por isso que as primeiras obras da filosofia são tratados sobre morte. Safo, na antiga Babilônia, escreve um tratado sobre a vida, metade dele sobre morte. Antes de Safo, Gilgamesh, que escreve também um tratado sobre a morte para entender o significado da vida. E assim vemos, ao longo dos tempos, a morte sendo um grande enigma. Tema, aliás, detestado, temido. O fenômeno da morte, o fenômeno da finitude corporal sempre foi visto com cuidado, com tabu e com certo repúdio.
Falar de morte causa angústia, causa uma espécie de temor, resistência. Elizabeth Kübler-Ross, a notável psiquiatra suíça, quando começou a criar a ciência chamada tanatologia, a ciência que estuda a morte, na época, ela começou a entrevistar pacientes terminais sobre a morte. Era um tabu tão grande que as pessoas não queriam falar. Ela teve que interceder junto ao diretor do hospital. O diretor do hospital: você tá louca? Você vai conversar com um paciente terminal sobre a morte? Eu disse: vou perguntar a eles o que é que eles acham da morte, porque eles estão mais perto da morte do que eu. Talvez eu até morra antes, mas eu quero perguntar a eles o que é que eles acham. E por incrível que pareça, os pacientes queriam falar, estavam angustiados, porque isso é um tabu. A nossa cultura diz que o Kübler-Ross procura maquiar de todas as formas o fenômeno da morte. De todas as formas negar. Desde a educação das crianças, até um ambiente hospitalar frio, às vezes indiferente, que é uma forma do também profissional de saúde se afastar um pouco do fenômeno da morte, porque para ele é também um sofrimento lidar com a morte do paciente. Que, aliás, não deveria ser, porque a morte não é necessariamente o fracasso da medicina, mas é o ponto culminante que as cadeias orgânicas se rompem e há uma alteração molecular sem que a vida verdadeira se cesse. A verdade é que é um grande enigma da filosofia, temida por muitos, até desejada por alguns, rejeitada por sem número de pessoas, tabu em várias culturas. A verdade é que a morte é democrática. Quem quer, vai. Quem não quer, também vai. A morte é um fenômeno que nunca há preenchimento total de vaga. Ou não tem vaga para você. Sempre tem uma vaguinha. E é um fenômeno também imprevisível. Imprevisível porque a gente nunca sabe o momento em que a gente vai ser chamado. Às vezes o jovem gozando de saúde é chamado antes do que o idoso que está enfermo. É muito curioso isso. Como a morte é imprevisível, que é um mecanismo da vida também para dar sentido, por incrível que pareça. Já imaginou, por exemplo, a antecipação da morte no sentido geral, as pessoas já saberem precisamente o momento. Primeiro que não há um momento específico, né? Há uma espécie de visualização geral, uma espécie de planejamento, mas não necessariamente uma data, uma hora especificamente programada, pelo menos não para todos. Mas você já pensou se todos soubessem o momento específico que iriam falecer? Isso afetaria o livre-arbítrio. Porque a gente seria afetado pela data e se comportaria de conformidade com a data que a gente sabe. E Deus permite que a gente haja livremente, sem saber, para que a gente tenha espontaneidade, mérito ou demérito pelas nossas ações. Mas não apenas isso. Já pensou se a gente fosse imortal no corpo físico? Os desgastes psicológicos, as frustrações, as vicissitudes da vida, os desgastes físicos. Você é de 500 anos, sua sogra é de 1500. Imagine ter uma sogra de 1500 anos. Então vejamos que a coisa é difícil. Porque a morte física, por incrível que pareça, mesmo no plano filosófico, dá um sentido à vida. Porque faz das experiências da vida material ter um certo valor, que não teria o mesmo valor se a gente fosse imortal fisicamente. Eu estou apenas no plano filosófico, sem ainda adentrar na dimensão espiritual. Na obra Odisseia, Ulisses, está escrito na obra Odisseia que Ulisses, ou Odisseu, era invejado pelas sereias, porque as sereias eram deuses, portanto imortais, no corpo físico, e ele era mortal. E ele dava graças aos deuses porque ele ia morrer. E as sereias invejavam ele. Por outro lado, no livro, na obra As Maravilhosas Viagens de Gulliver, o autor escreve que a cada 100 anos, uma geração nascia imortal fisicamente. Ficava imortal. A cada 100 anos, uma geração nascia imortal. E Gulliver desejou visualizar gerações que de 100 em 100 anos ficavam na Terra para sempre. E foi pesquisar e viram pessoas deformadas em laboratórios, totalmente deformadas, desgastadas psiquicamente, fisicamente totalmente depauperadas, vivendo milhares de anos, infelizes. E ele, então, Gulliver, também agradeceu por ser mortal no corpo físico. As escolas de filosofia digladiam a respeito da vida e da morte, especialmente na época pré-socrática e mais tarde na época socrática, quando, de um lado, com nomes variados, o espiritualismo, o mentalismo estabelecia a ideia de algo além da matéria.
Por outro lado, o atomismo grego, Leucípo, Lucrécio e Demócrito, que foi sendo mudado ao longo do tempo, o hedonismo grego e assim por diante, vendo a vida apenas como algo sensível, material, algo que pode ser verificado, sentido. E a vida física seria a aglutinação das moléculas, as partículas materiais. E essa dualidade permaneceu ao longo dos séculos com nomes diferentes. Espiritualismo, materialismo, hedonismo, idealismo e assim por diante. A verdade é que essa mentalidade, ao longo dos tempos, sempre fez escola, sempre fez adepto de um lado e de outro. De um lado, a mentalidade materialista e que afeta sensivelmente a nossa forma de ser. Porque a forma como eu encaro a vida física, a forma como eu encaro a morte e a forma como eu encaro, se por acaso eu encaro alguma coisa após a morte, afeta profundamente o meu modo de funcionar. A forma como eu encaro minha vida afeta. A forma como eu percebo a minha vida física, a minha experiência, afeta o meu modo de me comportar, o meu modo de ser, o meu modo de funcionar. A psicologia, mesmo materialista, fala isso. Que a forma como você enxerga a sua vida afeta profundamente a sua própria vida e o seu modo de funcionar. A mentalidade, de um lado, materialista, estabeleceu esse conceito mais empírico, mais sensorial, e de outro lado, a mentalidade religiosa ortodoxa tradicional estabeleceu um exagero, um excesso, do outro lado, como nós falamos. De um lado, a vida sensual aqui não no aspecto apenas sexual, sensual aqui no sentido de sensorialidade, de sensações materiais, do prazer imediato. E de outro lado, a vida asceta, que é o oposto exagerado também, que é a busca do espiritual, do religioso, como nós dissemos, num ascetismo, negando as condições humanas, negando a vida material, a vida física, negando a experiência humana para buscar um espiritual, para buscar uma transcendência. Do contexto cristão tradicional, medieval, romano, como também da tradição oriental, esotérica, que também tinha formas e abordagens filosóficas e espirituais semelhantes, de entender a busca pelo espiritual através desse fanatismo ou desse exagero. A verdade é que os dois modelos apresentam falência. De um lado, quais seriam as consequências de um materialismo, de uma vida material exacerbada, de uma vida sensorial exagerada? A consequência inevitável é uma visão pessimista, negativista a respeito da existência, uma visão que gera sofrimento, porque a própria compreensão da vida é feita de sofrimento. Schopenhauer, o filósofo pessimista alemão, assim formulou suas teses, dizendo que a vida humana é uma coletânea de sofrimentos. Para ele, a vida era sofrimento. Por quê? Porque o prazer que você vive hoje é o sofrimento de amanhã. Então já não é nem tão prazer assim. Porque o que você está gozando hoje, desfrutando hoje, é a falta que vai fazer isso amanhã. Então é como se Schopenhauer dissesse assim, tá feliz? Fique não que passa. Era essa a ideia, porque tudo passa e tudo se transforma. Para Schopenhauer, a alegria de hoje é a falta de alegria amanhã que vai dar saudade de um dia quando eu estava alegre e agora eu não estou. Olha que coisa. Mas era essa a experiência dele, a vida é sofrimento. E quanto mais o homem compreende a vida, mais ele sofre. Porque quanto mais ele raciocina a respeito da sua realidade, mais ele compreende que a vida é sofrimento. Por outro lado, o materialismo produziu também essa vida da busca pelo hedonismo exacerbado, pela busca de um prazer imediato, apenas através da experiência física sensorial, que também não preenche. Há alguns exemplos que passam na mídia. Pessoas que têm tudo que as coisas podem oferecer, desfrutar do ponto de vista material. E às vezes são depressivas, são infelizes. Às vezes optando pelo suicídio. Como é possível a gente entender isso? E a gente costuma dizer, mas tinha tudo, como é que faz um negócio desse e se mata? É a nossa ótica material. É a nossa ótica material. Eu nunca me esqueci de um ator de Hollywood, Andrews, que ele com 40 anos deu um tiro na cabeça e deixou uma carta para a família, dizendo tudo que eu podia desfrutar do mundo eu desfrutei. Os melhores hotéis, as melhores comidas, os melhores restaurantes. Tive a mulher que eu quiser na minha cama e eu não tenho sentido mais para viver. E deu um tiro na cabeça. Veja o vazio existencial, o vazio de uma cultura materialista.
Porque o prazer tem um limite, o próprio corpo. Quais são os prazeres básicos? O prazer do sono, o prazer do alimento e o prazer do sexo. Os 3 prazeres básicos que derivam outros prazeres, mas esses são os prazeres mais assim instintuais, né, que são heranças da experiência primitiva animal. Todos esses prazeres têm um limite. Tem uma hora que o corpo não aguenta mais. E se o indivíduo continua com a mente viciada e o corpo não respondendo, ele precisa enveredar para substâncias químicas alucinógenas para continuar buscando um prazer que o corpo já não responde mais. Então vejamos que essa cultura carpe diem, essa cultura de aproveitar o momento, Sartre, que era herdeiro da Segunda Guerra Mundial, que viu o Holocausto que tomou conta da sua França, que ficou nos undergrounds, nos esgotos de Paris, e que via que, às vezes, pessoas que batiam no peito e falavam de moral e de ética, chegavam a entregar suas próprias filhas aos soldados nazistas em troca de uma barra de chocolate. E ele vai dizer que não existe ética, não existe moral. Ele estava desencantado com essa natureza moral e costumava dizer que a vida é o existencialismo do momento. Viver o momento, o instinto de conservação, os prazeres mais imediatos. Essa era a ideia. Mentes brilhantes, mas com um óculos, com uma lente material. Intelectos que eu admiro, invejáveis, mas que não tinham uma visão espiritual profunda e amadurecida. Por quê? Porque a visão espiritual que eles conheciam era da tradição religiosa, ortodoxa, convencional, que não ia satisfazer mentes privilegiadas daquela. Preferiam se afastar da religião, do elemento espiritual. E a cultura materialista gera isso. Por isso que Emmanuel, através de Chico Xavier, em uma das suas mensagens em Fonte Viva, vai dizer: tudo que o homem coloca os olhos na terra, ou está morto, ou vai morrer. Tudo que o homem olha no mundo, ou está morto, ou vai morrer. Essa é a conclusão de alguém que está numa visão material. Na visão materialista, tudo está ou morto, ou está caminhando para a destruição. Porque o mundo material está o tempo todo sofrendo as vicissitudes do desgaste molecular. Tudo na vida física é temporária, inclusive a própria vida física. Então, o modelo não satisfaz. Por outro lado, o modelo da religião ortodoxa convencional. Quais são as consequências? A negação da vida. A negação da experiência humana. A negação, inclusive, da experiência. A ponto de monges, quem leu, por exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco, vai ver em alguns momentos se falar sobre o riso. Havia tradição medieval de que alguém que ria não era uma pessoa séria. E o riso era coisa do diabo. Olha que coisa. Parece uma coisa estranha para nós, numa cultura do século XXI, mas era uma verdade que todo mundo acreditava, ou pelo menos a maioria. Que sorrir era coisa de Satanás. Olha. Cultura medieval. O que é que acontecia? Para se buscar Deus, se negava a vida. Se negava a própria criação. O que engendrou uma cultura neurótica e que Sigmund Freud, na psicanálise, acusou essa cultura neurótica. Por isso que Freud era rebelde em relação à religião. Porque ele percebia as neuroses, as somatizações, as repressões que os indivíduos que muitas vezes se frustrava na experiência religiosa e queria projetar sua frustração nos outros, principalmente os líderes religiosos. Graças a essa negação da vida e essa neurose se gerava sentimento de frustração e sentimento de ódio. O ódio à experiência humana, o ódio a outras criaturas e assim por diante. Freud percebeu isso e chegou a chamar a religião de neurose. Ele chegava a considerar a religião uma forma de neurose. Ele dizia que era uma transferência do amor pela figura paterna ou materna, que é infalível para a criança, e quando a criança chega na vida adulta, ele se frustra porque percebe que os pais ou as figuras parentais não são infalíveis, e aí transfere essa necessidade de segurança e de bengala para uma divindade invisível. Era a forma de Freud compreender a experiência religiosa. É óbvio que a gente não concorda, mas, em grande parte, fazia sentido algumas colocações, principalmente desse modelo ortodoxo religioso convencional. O judaísmo antigo foi um salto de paradigma. Por incrível que pareça, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente não tem ideia de que ali já há uma aglutinação de um patrimônio espiritual que antes não havia. Antes do judaísmo, havia o politeísmo,
as tradições politeístas, um sentimento religioso infantil, algo infantil, desorganizado nas culturas politeístas, quando o judaísmo, com os grandes patriarcas, com todos os defeitos que havia na cultura do judaísmo, se organizou, houve um salto paradigmático e uma compreensão da vida espiritual e da vida material antes não sonhada. Por isso que Emmanuel, e eu demorei muito para entender isso, na obra O Consolador, Emmanuel dizia assim, que o Antigo Testamento, especialmente a missão de Moisés, é a pedra angular da lei divina, ou seja, a lei divina já está ali. E que Jesus veio lapidar e melhorar. Mas já está ali. As sementes do Evangelho já estão ali. Olha que eu não dava tanta importância assim ao Antigo Testamento. Porque é um caldo de cultura tão controverso, tão paradoxal, tanta coisa boa e tanta coisa assim hedionda, tanta cultura que é atrasada para a nossa mentalidade, né? Cultura local, né? Patriarcal, preconceito, machismo, algumas regras que são regras absurdas para a nossa mentalidade, mas no meio delas havia também um caráter de revelação divina e uma espiritualidade ali, presente, que, por incrível que pareça, foi um salto, primeiro, que tornou a compreensão da divindade e da vida espiritual mais acessível às massas. Antes era Egito, Índia, China, Japão, as culturas multimilenares, que era um conjunto de tanta superstição, de tanto símbolo, de tanta coisa desorganizada, de tanta coisa que era difícil compreender. Às vezes uma linguagem reservada só para os iniciados, os privilegiados. A cultura israelita, judaica, tornou acessível para as massas as suas formulações, as regras. E, o que é mais importante, não é apenas o Deus único e a compreensão do monoteísmo. Mas antes, a compreensão era o seguinte, cada manifestação da natureza era um Deus, uma divindade, politeísmo. Na cultura israelita do judaísmo, se entendeu? Não são vários deuses, são várias leis. São várias leis. Só há um Deus. E esse Deus estabelece várias leis. O que a gente acreditava que eram deuses, num caos desorganizado, cada um Deus com sua vontade particular, às vezes bastante humana, conforme a mitologia do passado, a mitologia politeísta. Não, são várias leis estabelecidas por um princípio só, criador. Ou seja, há um cosmo organizado por esse princípio criador. E essa compreensão foi um trabalho impressionante, que através dos profetas, que deram seu sangue e as suas vidas, foram trabalhando a mentalidade daquele povo para uma compreensão mais perfeita de profecia, portanto de mediunidade, de espiritualidade. Mas o trabalho não estava completo. Por que não estava completo? Porque o judaísmo entendia a vida terrena em aspectos materiais, a vida espiritual havia um ganho paradigmático, a ideia de que havia compensações. Deus era um legislador. Como Moisés foi um legislador, Deus era um legislador que estabeleceu leis. Já era um salto, já era um paradigma. Deus estabelece leis e a gente tem que obedecer, ou tem que respeitar essas leis para não sofrer a consequência. As compensações que Deus estabelecia, no entanto, para a tradição judaica, às vezes eram imediatas, eram materiais, eram muito materializadas. Ainda não havia uma compreensão mais espiritual, mas se havia a ideia de que havia uma vida futura, uma vida espiritual. A ideia de apreciar as coisas da vida era muito relativo no judaísmo. Muito relativo. A compreensão do judaísmo é que a vida terrena tinha um significado divino, espiritual, isso era muito bom. Mas o judaísmo se perdia um pouco com tanta liturgia, vício milenar, né, do culto religioso externo. O ritual, matar animal, fazer o ritual no templo, no sinédrio e assim por diante. Tanto é que tem uma passagem de Paulo que ele diz: o justo não se justificará pelas obras, mas pela fé. E aí os nossos irmãos protestantes, com todo respeito, costumam pegar isso dizendo: tá vendo que o espiritismo está errado? Porque o espiritismo prega a caridade, prega a obra. E Paulo falou que o justo se justificará pela fé, será salvo pela fé. Primeiro, fé, na expressão antiga, não é acreditar, mas é ser fiel. É ter fidelidade. Fé de fides ou fidelis. E segundo, a expressão antiga do Antigo Testamento, da carta de Paulo, é avoar Torá, que significa obras da lei. Paulo não está falando de obras da caridade, está falando obras da lei. O que era obras da lei? Era o ritual do templo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: o justo se salvará pela fidelidade a Deus e não pelas obras do templo. Sacrifício de animal, fazer a lavagem de mãos, o ritual das orações que o judeu fazia, ajoelhado. O ritual externo, o culto externo. A verdade é
que o trabalho não estava completo. Por quê? Porque, apesar de toda a vida material ser rica de alegrias e de tristezas, as coisas do mundo dão colorido à nossa vida, mas não preenchem, são vazias, não conseguem nos consolar. As coisas do mundo são interessantes, as coisas daí que a gente usa são interessantes, mas não conseguem consolar, não conseguem preencher de maneira profunda. A verdade é que a vida material é rica de significados. E o ser humano tem uma capacidade complexa, sofisticada e impressionante de dar sentido à vida, de dar significado à existência, de ressignificar, inclusive, a existência. Mas, por outro lado, a vida material é insuficiente para dar conta de toda a nossa necessidade de plenitude. Por melhor que seja a vida física, a gente está no corpo. E esse corpo se desgasta. A gente está na matéria. E a matéria sofre vicissitudes. Mesmo que você não tenha uma doença, que você viva a vida toda gozando de saúde, que é o que eu quero. Eu costumo dizer a meus amigos que são médicos, eu não sei vocês, mas eu queria morrer de saúde. Mas morreu de quê? De muita saúde. Mas como não pode, vai morrer de alguma coisa. Né? Então, por melhor que seja a vida é feita de aflições. Chegar no horário, cumprir deveres, tudo isso são aflições. Quando eu sair daqui eu vou ficar com fome, mas vai chegar em casa e fazer comida. É uma aflição. Ah, não quero fazer comida, quero pedir pelo aplicativo de celular. Mas você vai ter que descer para pegar e pagar o homem. Tudo na vida material dá trabalho. Tudo na vida material exige esforços. E esses esforços é uma forma de sofrimento. Aliás, quem disse isso era Buda. Então a vida material é insuficiente para dar conta da toda a plenitude que o ser humano quer ambicionar. O que não significa dizer que a plenitude não possa começar aqui. Se a plenitude não é desse mundo, começa nesse mundo, interiormente. Jesus veio completar o trabalho dos antigos profetas. Veio completar, complementar, elaborar, amadurecer. Deu um sentido da vida mais profundo, porque ratificou que Deus era um legislador, mas que na sua lei predominava o amor. Por isso que nas conversas que Jesus tinha com os fariseus, ele sempre contava uma parábola de misericórdia. Já notaram isso? Peguem o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem vários diálogos que ele estabeleceu com fariseus. Os fariseus perguntam uma coisa a ele na lei e ele conta a parábola. Parábola do filho pródigo. Parábola do bom samaritano. Sempre parábolas que colocam a misericórdia acima da lei judaica. Como se Jesus dissesse que a misericórdia não está apenas acima da lei, mas a misericórdia faz parte da lei. Ele cura uma mulher no sábado. Aí alguém chega e diz assim, mas é sabá, dia do Senhor, não pode curar no sábado. Só que no capítulo 17, se não me ficar na memória, Moisés coloca que não pode curar no sábado e coloca uma série de exceções. E aí, uma das exceções é o seguinte, se o teu boi cair no buraco, mesmo que seja o boi do vizinho, você pode salvar. Mesmo sendo sábado. Aí vem para Jesus falando isso. Sabe o que Jesus responde? Por isso que a gente não entende algumas passagens do Evangelho. Jesus vai dizer, hipócritas, se o teu boi caísse no buraco não salvaria, ele está se referindo ao Levítico. Ao livro do Levítico. Quem é mais importante? Ela que é filha de Abraão ou um boi? Embaraçou os fariseus. E aí disse a famosa frase, o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, as regras foi feitas para nós, e não nós fomos feitos para as regras. Regra é importante. Aqui mesmo a gente tem uma regra. Começar no horário, terminar no horário, a gente precisa de regra, porque regra organiza a gente. Regra facilita as coisas. Agora, se a gente ficar refém da regra, vai acontecer o que não aconteceu numa casa espírita que eu estive. O passe acabava 8h30 da noite. A pessoa chegou 8h30 e 30 segundos atrasada. Aflita e chorando. Não pode. Por quê? Chegou 30 segundos atrasado. Mas eu tô precisando. Não. Vem amanhã. Aí a gente tá preso, a gente tá escravo da regra. Priorizando a regra do que a necessidade do próximo. É claro que a gente não vai ficar no trabalho praça até meia-noite. Tem um limite. Mas também tem um bom senso. Porque senão a gente prioriza a regra e se esquece da pessoa. E a regra foi feita para a pessoa. O ser humano é mais importante da regra. Faz sentido Deus criar leis se não houvesse ser humano? Já pensaram nisso? Deus estabelece leis no universo e não tem ser humano nenhum. É que nem você fazer uma legislação, você é um juiz, você faz uma legislação numa ilha deserta, só você mora lá. Proibido colocar som alto depois das 10 horas da noite. Mas só tem você na ilha deserta. Pra que essa lei?
Então, até as leis divinas, quando Jesus fala que o sábado foi feito para o homem, não foi, o homem foi feito para o sábado, ele queria dizer o seguinte, que as leis divinas foi feita para o homem, e não o homem foi feito para as leis divinas. Porque o ser humano é o maior investimento da divindade. Mas Jesus complementa o judaísmo quando fala do amor. Faz uma visão integral entre a vida material e a vida espiritual. No episódio que citamos do Tabor, é essa integração. E em outros momentos. Vai dizer que o seu lema principal é o reino de Deus, o reino dos céus. E estabelece nas várias passagens dele que o reino dos céus era uma coisa interior, o reino de Deus está dentro de vós, como está no Evangelho de Lucas, e ao mesmo tempo é uma coisa transcendente, o meu reino não é desse mundo, como ele respondeu no Evangelho de João, diante de Pilatos. Ele falava que o reino não era desse mundo e o reino está dentro ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, ou seja, não é material. Se não vem com aparências exteriores, busca primeiro o reino de Deus. Eu acho fantástica essa passagem de Mateus. Busca primeiro o reino de Deus e o resto te será acrescentado. Olha que coisa interessante. Jesus não falou, busca só o reino de Deus. Ele falou, busca primeiro. Ou seja, você tem direito de ter outras buscas. Jesus nunca negou a vida material, como a religião fez ao longo da Idade Média. A religião cristã. As religiões cristãs que se derivaram do pensamento dele. Jesus nunca negou a vida material. Busca primeiro o reino de Deus, ou seja, não é busca só o reino de Deus. Você pode ter outras buscas, mas busca primeiro. Porque se você colocar buscas do ego primeiro do que buscas espirituais, aí a coisa vai ficar desorganizada. Se você botar na frente as buscas da matéria, sendo que a matéria é temporária e o espírito é permanente, você vai se atrapalhar. Se você bota na frente as suas necessidades materiais em detrimento das suas necessidades da alma, você corrompe a sua alma para conseguir algo material. Esse é o problema. Então busca primeiro. Porque se você buscar primeiro a sua harmonia espiritual, o resto pode ser acrescentado. Se costuma dizer que dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Ajuda e atrapalha também. Quanta gente que não tem nada na cabeça, um poço de desequilíbrio, quando ganha dinheiro, começa a fazer um monte de bobagem. Um monte de extravagância. E quando você é harmônico interiormente, você tem até paz para ganhar dinheiro. Você tem até mais equilíbrio para buscar dinheiro. E consegue fazer aquilo que Paulo dizia. Paulo dizia, aprendi a me contentar com pouco. E consigo viver bem no pouco e também bem na abundância. Nem me exalto na abundância, nem me desespero na escassez. Olha que equilíbrio. Então, o resto é acrescentado, é consequência. Jesus fala que a vida física é uma passagem, promete uma esperança espiritual, o reino de Deus, a compensação futura, que se concretizar mais além. Mas o Espiritismo, 18 séculos depois, vai estabelecer que a vida física é uma experiência escolar e educativa. Que nós estamos no corpo nem no inferno para pagar, para sofrer, para gemer, nem no paraíso de delícias. A vida material nem é um recreio de fantasia, nem é um vale de punição. É uma escola. Uma experiência evolutiva que tem lições, lições alegres, lições prazerosas e lições dolorosas. Todas elas que têm o objetivo de amadurecer o espírito, que têm o objetivo de melhorar o espírito. Que a morte, diz a doutrina espírita, confirmando o evangelho de Jesus e ao mesmo tempo elaborando. Por quê? Porque Jesus não podia dizer tudo. Tinha coisas que Jesus podia descrever, mas as pessoas não iam entender. Ele falava de uma vida futura. Falava que as compensações que Moisés falou não eram compensações materiais, mas compensações após a vida material. Que há compensações que o indivíduo vai gozar após a morte. Após a vida física, porque estamos no teste. E o aluno recebe a nota depois do teste. A vida física é um teste. Como diz Haroldo Dutra Dias, é um vestibular. A gente está na prova de vestibular. Vários momentos, em cada momento há lições. E em cada momento a gente pode estar sendo testado. A desencarnação é uma, como diz Chico Xavier, a desencarnação é uma mudança de morada, sem mudar a pessoa. A pessoa muda de casa, mas vai como ela é, com seus vícios, com suas virtudes, com suas características, com seu temperamento. Nem desperta santo, nem desperta diabo. Desperta como ela é, com seu patrimônio interior, com aquilo que ele construiu, com aquilo que acumulou. A ponto de Allan Kardec dizer
que a vida material e a vida espiritual ou o mundo espiritual e o mundo material são duas faces de uma mesma realidade. A face grosseira da matéria mais densa, da matéria corporal, da carne, e a face sutil da matéria mais sutil, fluídica, vibratória. Mas são duas faces de uma mesma vida. Daí ninguém sai da vida. Porque o indivíduo está embutido na vida. Seja no corpo, seja fora do corpo, o indivíduo está na vida. Daí nem é preciso você falar que há várias vidas, há várias existências carnais. Mergulhando no corpo, saindo do corpo, você está na vida. Você continua na vida. Daí a vida tem duas faces, e Kardec chega a dizer, em O Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual se acotovela conosco. Ou seja, há uma relação incessante, um relacionamento, uma interação, vou usar uma expressão tecnológica que está na moda, uma conexão Wi-Fi, o tempo todo com o mundo espiritual. O mundo espiritual incessantemente se relaciona conosco. Mergulhados na matéria grosseira, a gente não percebe. Mas o tempo todo o mundo espiritual está se relacionando conosco. O mundo dos espíritos. E Emmanuel, ratificando esse pensamento de Kardec, porque Kardec vai dizer no Céu e o Inferno o seguinte, que à medida que o homem, na vida física, vai se melhorando moralmente e espiritualmente, os laços do seu perispírito que mantém ele na matéria vão se afrouxando, vão se desligando da matéria. Ele vai ficando assim mais, dominando mais a matéria e assim, não tão preso ao corpo. E no momento da sua desencarnação, da sua morte, os laços já estão tão sutis que a liberação é uma espécie de alívio, uma espécie de gozo, uma espécie de sensação de alívio, de bem-estar que ele desperta na vida espiritual. Agora, o homem que viveu apenas para o corpo, viveu apenas para a vida material, viveu apenas para a vida sensual, para a vida do egoísmo, para a vida da matéria, como ele se fixou demais na matéria, da matéria tem dificuldade de se libertar. E no momento da morte, o corpo morre, mas no espírito não desencarna, não sai da carne. Porque desencarnar é sair da carne. Fica preso à carne. E aí tem dificuldade de sair da carne, porque diz Allan Kardec ainda, Céu e Inferno, capítulo A Passagem, ou o Passamento, a depender da tradução, que o perispírito está aglutinado molécula a molécula ao corpo, o que produz no espírito sensações dolorosas. E essas sensações podem prolongar minutos, horas, anos e até séculos. E esse processo dura na relatividade de cada condição moral de cada espírito, confirmando que Jesus falava a cada um segundo suas obras. Mas se está complicado, vai complicar um pouco mais agora. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel volta ao tema da desencarnação e diz uma coisa aqui muito interessante. Ele vai comparar a morte a um diploma de faculdade, de graduação. Ele vai dizer o seguinte, você entra na faculdade, vai fazer, sei lá, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Tomar o exemplo da medicina, por exemplo, que é uma faculdade conhecida. Passa 6 anos fazendo medicina, depois residência. Depois daquele tempo na faculdade, você já não é a mesma pessoa. Você já adquiriu hábitos da cultura que você assimilou. Mesmo que você nunca vai exercer a profissão, você já não funciona da mesma forma. Você já pensa de forma diferente. Por conta da quantidade de conteúdo, de literatura, de cultura, da prática profissional, do exercício da profissão, aquilo te mudou. Não te mudou apenas na cultura, no enriquecimento cultural, da informação, do conhecimento, mas mudou também a sua forma de funcionar e a sua forma de ver as coisas. Você pode fazer uma faculdade de engenharia e sair, não ser engenheiro, não querer lidar com... abrir um comércio, não querer lidar com engenharia, com construção civil, com nada, mas o raciocínio, a mentalidade que você foi adquirindo na faculdade, você usa para a sua vida de maneira geral. Só que a Emmanuel vai dizer o seguinte, a morte é o diploma da faculdade que você adquiriu. Você se matricula na faculdade e, a depender dos hábitos que você adquiriu na faculdade, você vai ser um profissional depois. A morte é o seguinte, você matricula-se na vida, que é a graduação. A vida é uma faculdade, uma graduação. E no final da vida, você recebe o seu diploma, só que o seu diploma é de acordo com os hábitos que você cultivou. A certidão da morte vai lhe conferir aquilo que você acumulou durante a faculdade. E você vai despertar com aquilo que você se fixou, com os hábitos que você adquiriu ao longo desse curso, ao longo dessa graduação. Permitam-me ler na íntegra, ou melhor, na fonte, Emmanuel, quando ele diz assim, sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que no momento da morte lhe prevalecem as imagens mais profundamente esculpidas pelo nosso desejo.
à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Ou seja, aquilo que a gente se fixa demais é aquilo que vai predominar no nosso despertar na vida espiritual. Aquilo que predomina na nossa mente. Aquilo que eu me alimentei durante anos. Pensar de maneira negativa, todos nós pensamos, mas aquilo que eu selecionei e me fixei. Porque pensar negativo é um pensamento que passa. Agora, escolher ficar no pensamento negativo, aí já é uma escolha pessoal, já é um livre-arbítrio. Aquilo que eu selecionei, fixei, fiquei alimentando, aquilo vai fazer parte da minha realidade após a vida material. E aí ele conclui dizendo, é por essa razão que morrer significa simplesmente penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Mergulhar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Por quê? Porque a matéria nos embota, nos limita, ofusca um pouco. É uma espécie de roupa. E a desencarnação é uma espécie, como dizia Chico Xavier dizia que a desencarnação é o striptease da verdade. O espírito se despe da roupa física e apresenta-se como é. Despido. Porque o corpo é uma roupa. Então, meus amigos, aí a pergunta que fica para concluir nosso comentário é o seguinte. Por quê? Apesar de a gente saber que a vida espiritual vai ser uma consequência daquilo que a gente adquiriu aqui, daquilo que a gente alimentou, das obras que a gente fez, que vai ser uma continuidade. Aqueles que viveram a perturbação na terra vão ter perturbação porque quiseram. Pede e obtereis. Aqueles que promoveram a paz terão paz porque quiseram a paz. A morte é uma consequência apenas. Daí a linguagem do passado que está ultrapassada, da punição, né? Você fez o mal, recebeu o mal, ou Deus vai te castigar, é uma linguagem para a mentalidade do passado. Hoje a gente sabe que é apenas uma continuidade daquilo que o indivíduo acumulou. Ele desperta numa espécie de névoa, diz Emmanuel, que são a sua atmosfera espiritual, a atmosfera que ele criou com seus pensamentos e atos. E por isso o espírito fica na sua dimensão, às vezes não vê um outro espírito de uma faixa diferente do lado. Por quê? Porque ele está mergulhado na sua neblina, que diz respeito a mais ou menos o apego que ele tem da vida material, dos fluidos materiais. A pergunta é, por que então há tanta surpresa no mundo espiritual? O espírito que desencarna não sabe, meu Deus, estava assim. Humberto de Campos conta de um religioso católico que passava na Terra como santo, e de santo não tinha nada, tinha uma vida assim dupla, escondida, que ninguém ficava sabendo das coisas que ele fazia. E ele foi canonizado, ele diz o nome do santo, eu não estou lembrado agora, é um santo espanhol. Canonizado. Agora veja que coisa, viver na farsa, como é complicado. Ele foi canonizado, sabe o que aconteceu? Os católicos oravam para ele, mas ele não tinha condição espiritual evolutiva para atender como os grandes vultos da Igreja Católica. Ele se sentia arrastado para lá e para cá. As pessoas chamavam ele, orando por ele, acendiam vela, faziam promessa para ele, ele se sentia arrastado para lá e para cá, evocado. Quis tanto passar a imagem de santo no mundo, sem selo, e sofreu as consequências disso. Virou uma espécie de santo que era cultuado no mundo espiritual. Então, por que tanta surpresa a gente tem ao desencarnar? Por que tantos relatos de espíritos que desencarnaram e ficaram surpreendidos com a sua condição? Porque o nosso olhar não é um olhar espiritual, é um olhar da carne. O que a gente acha que é virtude nem sempre é. O que a gente acha que é grandeza, às vezes é grandeza material. A gente confunde o essencial com o temporário. O temporário é a matéria. O essencial é o espírito. A matéria é a ilusão dessa neblina carnal, como diz Emmanuel. A virtude real é interior. A virtude verdadeira é invisível. Ninguém vê. As lutas para o reino de Deus, ninguém vê, ninguém aplaude, porque são internas. Ninguém fica sabendo. Só que a gente ainda tem um olhar material. Então a pessoa vê alguém, de repente, doando alguma coisa material. Não que a pessoa não possa doar e não possa estar na abnegação. Mas às vezes não. Alguém fazendo palestra e a pessoa acha que está espiritualizando. Às vezes não. Às vezes está fazendo palestra para projeção, para querer aparecer, para querer chamar atenção, para querer ter destaque, ter evidência. Porque a gente não está no coração do outro. A gente não sabe. Então a gente fica ainda com aquela religiosidade. A religiosidade de tomar 30 passes por dia. Beber 10 litros de água fluidificada. Correr para lá e para cá para assistir não sei quantas palestras nos centros espíritas. Tudo isso são movimentos exteriores. Que são válidos. Se eu vou amadurecendo por dentro com essa experiência. Se eu uso essa experiência para crescer. Porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Para concluir,
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de um espírito que se intitula Uma Rainha de França. Esse espírito possivelmente é Maria Antonieta. O próprio Divaldo Franco comentou certa vez em uma palestra isso. Uma rainha de França. E ela fala, nessa mensagem, que tinha um lacaio, uma espécie de empregado, que se dobrava e se ajoelhava diante dela quando ela passava e que tomava conta das roupas dela. E ela diz, quando eu desencarnei, cheguei aqui no mundo espiritual, fui eu que dobrei os meus joelhos diante dele, porque aqui ele é muito mais alto, muito mais evoluído do que eu. Por que essas surpresas? Por que a gente não desenvolveu esse olhar que Jesus tinha? Jesus tinha um olhar do espírito. Ele não conversava com seres corporais, ele conversava com seres espirituais. Quando ele chamava os apóstolos, ele não estava chamando aqueles apóstolos para conviver, para fazer uma espécie de mutirão naquela hora. Ele estava convocando aqueles espíritos para serem os colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Então ele olhava para Maria de Madalena e sabia o que a Maria de Madalena podia ser. E não o que ela era. Já via o futuro dela. O olhar do amor é aquele olhar de mãe, que o filho não vale nada, e a mãe diz assim, mas ele até que tem um coração bom. E tem mesmo. Ela consegue ver o coração bom no filho. Por quê? Porque ama. E quem ama, os olhos do amor vê dessa forma. Vê não o que o indivíduo é, mas o que o indivíduo pode ser. O potencial que dorme em cada um de nós. Jesus tinha tanto esse olhar do Espírito que ele falou uma coisa que escandalizou Israel. Eu acho que é uma das frases dele mais, digamos assim, mais perturbadoras para a cultura israelita, porque ele olha para os fariseus, está lá no Evangelho de Mateus e diz assim, e ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, porque em verdade eu vos digo que as prostitutas e os pecadores entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Os fariseus eram os religiosos da época. Eram os religiosos da época. Então Jesus tinha esse olhar, porque às vezes aqueles que eram considerados pecadores eram excluídos, podiam até ser equivocados, mas tinham a noção do equívoco e reconheciam isso, o que é muito melhor. Se abriam, às vezes, para a consolação e para a renovação, e eles não. Aqueles aparentemente na virtude estavam com o maior obstáculo à evolução do espírito, que é o orgulho. Porque quando eu me acho bom, eu não tenho por que melhorar. Já sou bom. Já me acho bom. Por isso que na parábola do fariseu e do publicano, o pecador e o publicano, o pecador e o fariseu, o pecador foi glorificado. Por quê? Porque reconhecia os seus erros. E o fariseu não. Então, meus amigos, por essa razão, a gente vê tanta surpresa nos relatos espirituais, porque o nosso olhar ainda é do espírito. Ainda é da matéria. O nosso olhar ainda não foi apurado pelo olhar do espírito. E aí a gente vê alguns relatos de nós mesmos, espíritas, desencarnando mal. Livros mediúnicos que falam de espíritas desencarnando em uma situação sofrível. A pessoa deu 300 mil passes, foi dirigente de mediúnica, fez e aconteceu. Mas não fez a obra interior. Fez uma ação exterior, que é válida, que é meritória. Mas não aproveitou a obra para amadurecer. Por quê? Porque o projeto é de crescimento espiritual. E não de quantidade de cestas básicas que eu dou. A não ser que quando, pela grande abnegação da grande quantidade de cestas básicas que eu dou, eu cresço espiritualmente por dentro. Eu cresço por dentro. Não pode ser apenas uma ação social externa, mas o quanto eu evoluo naquilo que eu faço. Ou vocês acham que eu ou qualquer palestrante vai chegar no mundo espiritual e vai dizer, ok, minha caderneta de palestra, ó quantas palestras eu fiz. Não. O quanto eu cresci fazendo as palestras que eu fazia. O quanto eu amadureci fazendo o que eu fazia. Eu dava passe. Eu me iluminei enquanto dava passe nos outros? Ou achava que a cura era só para os outros e não para mim? Essa é a proposta. Para a gente não ser surpreendido. Para não acontecer que nem André Luiz, quem lê o Nosso Lar sabe. O pai de André Luiz, uma pessoa famosa, um advogado famoso, inclusive que vivia de empréstimos. André Luiz, médico no século XIX, era quase Deus. Era uma pessoa infalível. Médico no século XIX era uma autoridade absoluta. O pai de André Luiz, o próprio André Luiz, todos dois com funções boas. A mãe de André Luiz, uma doméstica, com uma certa atividade submissa em casa, chegando no mundo espiritual.
chegando no mundo espiritual, o pai de André Luiz no umbral, não sei quantos anos, ele passou 8, o pai muito mais, estava muito mais enroscado nos problemas dele, e a mãe de André Luiz nem em nosso lar morava, em uma esfera superior à colônia. Na Terra, ela era de menos. Era uma mulher submissa em casa, sem muita cultura, e desconsiderada, porque o próprio André Luiz diz na obra que ele e o pai achavam-na sentimental demais. No mundo espiritual, quem foi que foi maior? Quem subiu e quem ficou? Então, por quê? Porque o nosso olhar ainda é da matéria. O nosso olhar ainda não percebe grandeza espiritual onde há. A gente ainda não consegue ter esse olho de ver e ouvido de ouvir, como dizia Jesus. Por isso, esse tema é fascinante. Por isso, vale a pena refletir. Por isso que a experiência do Tabor, não, Simão, é necessário descer aos homens. Por quê? Porque a experiência humana, a experiência da encarnação, é a vivência que nós temos para o aprimoramento. Nós temos a experiência no mundo material de não nem sair do mundo, nem viver para o mundo. Viver do mundo com propósito espiritual. A alegria do mundo, gozar a experiência do mundo com a moderação e com o equilíbrio, sem prejudicar ninguém, sem afetar ninguém, mas ter a ciência que do mundo não somos e no mundo não ficaremos. E que para além das experiências momentâneas do mundo, priorizemos primeiro a nossa experiência espiritual. Se é para sacrificar alguma coisa, que não sacrifiquemos a busca pela nossa iluminação. Que até percamos na terra, como diz Emmanuel. As grandes vitórias espirituais quase sempre no mundo são feitas de lágrimas. Quase sempre a alma espiritualmente se eleva quando está chorando. E quase sempre as grandes derrotas espirituais é feita sorrindo em grandes gargalhadas no mundo material. Então, se for para escolher, escolhemos a boa parte. Se pudermos conciliar, que sejamos felizes no mundo. Mas tendo a certeza de que a experiência no mundo material tem objetivos que têm raízes nas realidades verdadeiras, originais e legítimas da vida, que é a esfera do espírito, que antecede a carne e que sobrevive à carne. Muito obrigado, muita paz.